Há 12 anos atrás eu ouvi pela primeira vez o termo missional. Isso mudou a minha vida de alguma forma, porque eu passei a respirar a missão, passei a viver a missão, passei a pensar 24 horas por dia o que significava a missão e como a igreja poderia contribuir com essa ideia. Eu acredito que naquele primeiro momento foi como se houvesse uma explosão na minha mente. Entretanto, à medida que o tempo foi passando, eu fui percebendo que os meus primeiros comportamentos com relação à missionalidade da igreja teve muito a ver com a roupagem da igreja, com a forma como a igreja se apresentava, com o estilo de culto, com o estilo de comportamento. E eu acredito que, à medida que o tempo passou, olhando para trás, eu percebo que o quanto era necessário ter olhado para a raiz do problema. A minha primeira perspectiva em reação a uma igreja missional passou por uma mudança de roupagem, de linguagem, de inserção de tecnologia no culto, ou coisa desse sentido. Uma evolução que eu considero ser importante para o contexto eclesiástico, mas não o todo da missionalidade da igreja. Porém, hoje eu percebo que é possível uma igreja mudar sua roupagem, é possível uma igreja estar atualizada tecnologicamente falando, é possível uma igreja estar com um ar mais sofisticado, mas ainda assim não ser missional. Por isso que eu fiz um vídeo a respeito dessa ideia, da ideia do que não é uma igreja missional. Então você pode assistir esse vídeo aqui no canal. Antes eu quero deixar claro que não existe nada de errado em você fazer essas coisas, mas existem raízes mais profundas, existem aspectos mais profundos da missionalidade da igreja. E é sobre elas que eu quero falar hoje. Hoje eu quero destacar 5 aspectos de uma igreja missional. O primeiro aspecto de uma igreja missional tem a ver com a sua identidade. A identidade missional da igreja. Uma igreja que tem a sua identidade e natureza definida pela história da Bíblia. Michael Gorin, missiólogo canadense, é o principal desenvolvedor dessa ideia, e ele desenvolve a ideia de que o papel da igreja missional é ser uma testemunha da salvação cósmica do reino de Deus. Existe uma história por trás que move a igreja a fazer o que ela faz. Existe uma narrativa que molda a identidade e a natureza da igreja, e essa narrativa está ligada com a ação de Deus ao longo de toda a Bíblia em redimir e formar e moldar um povo para si, e que o seu clímax aponta para a vida, morte e ressurreição de Cristo. Sendo que nessa perspectiva, tanto para Michael Gorin como N.T. Wright, o mundo não é mais o mesmo. O mundo passou a ser um espaço diferente a partir desse momento. Todas as coisas passaram a ser diferentes com o anúncio das boas novas do reino. Portanto, a igreja tornou-se uma amostra desse reino que foi estabelecido com Cristo. Desta forma, uma igreja missional é uma igreja que incorpora os valores do reino, que a sua identidade e a sua natureza está atrelada à missão de Deus e aquilo que Deus deseja fazer através dessa comunidade. Por isso que ser missional vai muito além de roupagem. Tem a ver com a nossa identidade fundamentada na Bíblia. O segundo aspecto que eu quero destacar é que uma igreja missional é uma igreja direcionada para fora. A igreja é a nova humanidade, portanto, é formada por um povo distinto em todos os aspectos de sua vida social, política, econômica, entre outros. É uma comunidade que olha para fora e aponta para o cerne dos ídolos dessa cultura e assim então oferece arrependimento e graça para aqueles que precisam e aqueles que necessitam da presença e da graça de Jesus Cristo. Sendo que o papel de uma igreja missional não é trazer pessoas para o contexto eclesiástico, mas enviar uma comunidade a viver os princípios e valores do reino no mundo. Jesus, na oração sacerdotal, pediu ao Pai para que os seus discípulos não fossem tirados do mundo, mas que eles fossem libertos do mal. Desta forma, o nosso papel como discípulos de Jesus é estarmos inseridos em todos os contextos da sociedade, exercendo a nossa missão de transmitir quem Cristo é e aquilo que Ele está realizando através das nossas vidas. Em terceiro lugar, uma comunidade missional é uma comunidade que investe em discípulos. Uma igreja que treina todos os seus membros para praticar o Evangelho em suas diversas vocações no mundo. A igreja missional não treina os seus membros apenas para serem bons professores de escola dominical, excelentes pregadores, ótimos músicos, excelentes líderes de pequenos grupos. Uma igreja missional treina
os seus membros, treina os discípulos de Jesus para exercerem as suas vocações nas mais diversas camadas da nossa sociedade e assim manifestarem a luz de Cristo em tudo aquilo que fazem no mundo. Por isso, o sucesso de uma igreja missional não está no quanto ela cresce, mas está no quanto ela envia. O sucesso de uma igreja missional não está no grau de comprometimento das pessoas com a equipe ou ministério, mas o grau de comprometimento com o transmitir a mensagem de Cristo para pessoas que não conhecem o nome dele. Uma igreja missional não vive a dicotomia entre fé e trabalho, mas vive uma fé aplicável a todos os contextos e a todas as camadas sociais, aplicável a todos os contextos do mundo. Desta forma, uma igreja missional investe em pessoas para que vivam as suas vidas em honra ao Criador. Uma igreja missional investe em pessoas para que elas invistam no serviço ao mundo e ao local onde elas estão inseridas. Em quarto lugar, uma igreja missional é uma igreja que reflete os valores do reino. Uma igreja que está profundamente envolvida com a sua vizinhança e com o mundo, buscando justiça, praticando a misericórdia. A igreja missional não é um espaço onde pessoas consomem um bom culto, renovam as suas forças e voltam no próximo domingo. Uma igreja missional vai muito além desses aspectos. Uma igreja missional vive para justiça e serviço. A igreja missional não encontra sua felicidade em receber, mas em oferecer. A igreja missional está profundamente envolvida com a sua vizinhança, bairro e cidade. A igreja missional promove justiça aos injustiçados, alimenta os famintos, acolhe aqueles que são invisíveis. A igreja missional faz da dor alheia a sua própria dor e manifesta cuidado ao manifestar a presença do Criador. Uma igreja missional é altamente envolvida com tudo aquilo que acontece à sua volta. Em quinto e último lugar, a igreja missional é uma igreja que incorpora a missão na prática. Uma igreja que incorpora a missão em todas as suas atividades e prática. A igreja missional coloca como prioridade a missão de Deus no mundo. Isso não apenas impacta a sua forma de pensar igreja, mas a forma de ser igreja. A igreja missional permite que as suas atividades e práticas aproximem pessoas cada vez mais de Jesus. Toda a sua forma de ser igreja revela um povo em missão. Toda a sua estrutura não é formada para manter crentes, envolver pessoas, mas a sua estrutura é projetada para levar pessoas à missão, para cumprirem um objetivo de transformação do mundo. A igreja missional é a igreja que para de olhar para si, mas estrutura toda a sua forma de pensar a viver para o reino. Não trata-se de uma estrutura para manter os frequentadores ou agradar os crentes. Trata-se de uma estrutura que aponta para um alvo, um objetivo, uma missão muito clara. Uma igreja que se diz missional possui uma estrutura altamente missional. Dessa forma, é até difícil dizer isso, mas não é pintando uma igreja com um fundo preto, com um estilo legal, ou fazendo uma roupagem um pouco mais contemporânea que nós vamos ser luz do mundo e trazer esperança para as pessoas como uma igreja que vive a missão. Ser uma igreja missional é ser aquilo que a igreja foi chamada para ser. Tem a ver com identidade, tem a ver com natureza. É ser aquilo que a igreja é chamada para viver no mundo e assim, dessa forma, iluminar outras pessoas, iluminar a sociedade com a luz de Cristo que brilha dentro de nós. A igreja missional faz do problema do bairro, da cidade, da vizinhança o seu problema, pois Deus se manifesta em meio a todo tipo de injustiça e opressão. O reino de Deus é a manifestação da restauração em meio a um mundo quebrado. E desta forma, a igreja é responsável por manifestar o caráter de Deus nesse mundo através das suas obras. Agora, se você quiser saber um pouco mais a respeito do que significa ser uma igreja missional, você pode se inscrever nesse canal e você vai receber mais informações a respeito disso. Inclusive, no próximo vídeo você vai ver uma entrevista com o Michael Frost, um missiólogo que tem tratado a respeito desse assunto. E eu acredito que vai ser muito bom para você, porque a gente vai conversar um pouco a respeito de missionalidade, a missionalidade da igreja. Deus abençoe a sua vida, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, compartilhe aí com seus amigos e é isso aí, valeu, é nóis.